aproximação do Dia da Criança, os pais procuram atender o desejo dos filhos, né? E comprar os brinquedos que eles pedem. As crianças vão lá, fazem uma lista e os pais vão atrás. Mas nem sempre o que eles querem é o melhor presente. E a gente está falando sobre a questão de segurança. Um brinquedo que não é indicado para uma determinada faixa etária pode oferecer riscos e muitos riscos. Então a gente vai falar agora sobre os cuidados na hora de comprar o presente certo. Mas na verdade quem vai conversar conosco é a nossa entrevistada. A convidada do programa de hoje é a médica Cristiane Kopacek, que é do Comitê de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Sara, prazer estar aqui contigo novamente. Na verdade, estive contigo em outra oportunidade na rádio. Na Rádio Gaúcha, né? Na madrugada da Rádio Gaúcha, inclusive. Então, hoje venho mais como pediatra, né? Falar então dessa questão da segurança dos brinquedos. Pois é, os pais muitas vezes pensam, olha, será que o valor é aceitável? Será que meu filho vai brincar com isso? Será que esse tipo de informação não é uma informação muito adiantada, por exemplo, um tablet? Mas os pais às vezes não pensam que aquele brinquedo pode sim causar danos físicos para o filho, né? Sim, existe toda uma recomendação nesse sentido. Primeiro, a questão da faixa etária, ela deve estar abordada no brinquedo, né? Então, a partir de 4 anos, a partir de 6 anos, isso deve ser levado a sério, né? Por quê? Porque isso já foi previamente, digamos assim, estudado, avaliado, testado. Te dou um exemplo. Quebra-cabeça infantil tem vários tamanhos, tem os grandes, os pequenos, tudo num exemplo bem banal. Mas os de peças muito pequenas não podem ser para crianças muito pequenas, pelo risco de levar à boca, de aspirar. Não é pela dificuldade, papai e mamãe, né? Às vezes pensam, mas meu filho é super inteligente, eu posso dar isso com mais peças. Não, o problema é que ele vai comer as peças, porque é natural, tá na fase oral, aí ele coloca na boca. Ou aspirar. Isso se extrapola para outros brinquedos, Sara. A questão das peças muito pequenas, para crianças muito pequenas, existe todo um risco de aspiração, às vezes oral e às vezes até nasal, causando corpo estranho, que a gente chama, na via respiratória. Muitas vezes não é infrequente ter que ser retirado um corpo estranho, uma pequena pecinha de um brinquedo que não foi adequado para aquela criança, que tenha se desprendido, enfim. Então, todo esse cuidado precisa ser levado em conta. Uma outra questão muito importante é que existe toda uma regulamentação, né? Os famosos selos do Inmetro. Todo brinquedo tem que passar pelo Inmetro, Todo brinquedo nacional, internacional, precisa ter um selo de qualidade, né? E a gente tem que tomar cuidado porque existe todo um mercado também paralelo de brinquedos que vêm dos países asiáticos. Exato. Tava lembrando disso agora, aqueles que você olha o brinquedo grande e pensa, não, esse brinquedo é grande, não tem problema. Mas o brinquedo solta peças que você nem imagina, né? Que a criança com o brinquedo na boca engoliu um pedaço. A questão da qualidade é bem importante. Às vezes a gente vai muito só pela questão do preço e o custo-benefício nem é tão bom assim, né? Então, o brinquedo ele precisa ter sido inspecionado, testado especificamente para aquela faixa etária. Então, se não vem com um selo de segurança, de garantia, não é adequado para a criança, né? Bom, tem mais algumas questões. Por exemplo, né, a gente está falando de massinha de modelar, a gente está falando de tinta têmpera. São tudo materiais que podem ser muito atraentes da criança colocar na boca, né? Porque pode parecer com outras coisas que ela tem em casa, ou até cores, né? Cores, né? Não pode dar, tem que ensinar. Como é que funciona essa parte toda de Agora, massinha? tu tocaste num assunto que eu gosto argila também, bastante. Porque esses produtos, a massinha de modelar, as tintas, elas não são sempre atóxicas, né? Então, também o cuidado com a faixa etária de levar à boca, né? Então, tem que se respeitar também essa questão. A guache, por exemplo, né? Têmpera, não a têmpera, né? Tinta têmpera. Eu lembro não é a guache. No nosso tempo era têmpera, agora já agora é guache. Eu achei que estava, enfim, né? A tinta, aquela que a gente adorava pintar, que a gente até hoje estava, uma criança pintando, a gente vai ali junto. Essa tinta, ela é atóxica? Então, tem algumas marcas que também vêm com selo de garantia, de testagem. Então, também não dá para
comprar na esquina, né? Mas eu acho que mesmo que seja tóxico, se a criança tomar um negocinho inteiro daquele, não vai fazer bem, né? E uma outra questão muito importante é a supervisão, né? Normalmente eles fazem esse tipo de brincadeira na escola e são supervisionados pelas professoras, pelas instrutoras. Em casa vale a mesma questão, né? Precisa de uma supervisão para não levar a boca, nem acidentalmente, nem voluntariamente. Então, canetinha hidrocor também, né? Exatamente. Eles adoram, principalmente os pequenos, né? Gostam muito de levar. Eu tenho um de 3, então eu estou falando com conhecimento de causa. Gosta de levar muito. E são muito rápidos, né, doutora? Muito. Tá olhando uma hora, daqui a pouquinho já engoliu, é impressionante. É verdade. Então, por isso que a criança, ela precisa desse cuidado, da supervisão do adulto sempre, né? Agora, vamos abrir um pouquinho essa conversa, porque tem muito a ver, a gente está falando dos cuidados com os brinquedos, né? Mas até tá rodando nas televisões uma campanha muito interessante, onde adultos se passam por crianças, né? Tem um homem deitado na frente de um fogão, olha uma frigideira que está fritando um ovo, ele diz, né, com voz de criança, ai, que amor, essa raquetinha com uma bolinha, né? Ou então vê um tubo com detergente colorido e acha que é refrigerante. Se faz passar por crianças, porque as crianças pensam assim, né? Então, como deixar uma casa segura para essa criança? A criança tem justamente essa mentalidade, faz associações, lúdica, né? Isso, faz associações com o que ela mais conhece. Então, produtos que podem ser tóxicos, eles têm que ter um resguardo diferente, não podem estar ao alcance da criança, né? Produtos de limpeza, por exemplo. Não é infrequente a ingesta de produtos como como detergente. Não é exatamente, mas a criança tem, além de tudo, a curiosidade, Sara. Então, e o meio oral é uma maneira dela entender o mundo, né? Exatamente. Então, tem que ter um lugar separado, resguardado, fora do alcance das crianças. A famosa frase, mantenha fora do alcance das crianças, ela tem que ser realmente levada a sério, né? E claro que a gente já instrui a criança desde muito pequena, assim, né? Diz, olha, aqui não é o lugar que deve ter acesso, mas não dá para confiar também que a criança vai respeitar isso. Então tem que ser realmente fora do alcance, né? Isso vale também para outras questões, para utensílios domésticos que podem ser perigosos para acidentes, né? Isso vale também para o fogão. Também não é infrequente acidente de queimadura no fogão. Então, assim, os pais têm que estar supervisionando o tempo todo, né? Não pode o tal do piscou o olho, não pode descuidar. Até que idade tem que ficar nesse cuidado, assim, tão forte? O recomendável... 25. Mais ou menos. Mas uma criança menor do que 8 anos, menor do que 10 anos não deveria ficar sozinha. Menor do que 10 anos. Quanto menor, esse risco é potencialmente maior. Claro. Mas claro que a gente também já tem as crianças amadurecendo um pouquinho mais cedo, né? Então, às vezes, uma criança de 8 já é um pouquinho mais madura e mas até poderia. A avaliação é dos pais. A avaliação é dos pais, sem dúvida. Doutora, muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada. Imagina, é um prazer. Um abraço. E olha só, feliz Dia das Crianças para os nossos pequenos. É sua menina, né? Eu tenho um menino de 13 e uma menina de 5. Então, para os seus pequenos também. Muito obrigada, muito obrigada.